Muito bem, gente. Acho que a partir de agora, então, estamos gravando a nossa aula, tá? Lembrando que eu já pedi, né, o aval, o aceite de vocês. Uma boa parte dos colegas deram ok, ninguém se manifestou contrário a gente gravar, até porque, como eu sempre friso, vai ficar público, vai ficar acessível no nosso canal no YouTube, né? Muito bem. Como de praxe também, vou começar partilhando aqui minha tela com vocês, tá? Mostrando os slides com as fórmulas de hoje e, na sequência, um exercíciozinho que vai ser caprichado hoje, vai sumarizar muitas das informações que a gente já aprendeu e as que a gente vai aprender também na aula de hoje, né? Muito bem. Desculpa, gente. Tenho a nítida impressão de que eu caí aqui sem querer, tá? Vamos lá. Vou partilhar com vocês, tá? A minha tela. Joia. Imagino que vocês estejam vendo. Está realmente mais lento hoje, não sei porquê. Mas vai dar certo. Muito bem, muito bem, muito bem. Nesse momento, como vocês bem podem ver, né? Eu estou vendo os slides, assim como vocês também. E aí, peço que falem no microfone se estão conseguindo ver o slide, assim como eu, tá? Se está tudo direitinho. Tudo certo. Obrigado, querido. Ótimo, ótimo. Fico feliz. Porque realmente hoje está um pouco mais lento o meu computador aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que alguém chegou. Quando ele dá esse aviso, normalmente é alguém que chegou. Bom, não foi isso. Vamos lá, então, queridos. Esses foram os slides que papai mandou para vocês, acho que ainda ontem, agora não recordo, tá? Mas está lá nessa nova área lá do nosso conteúdo programado, né, que é a aula de hoje, tá? Como sempre, eu gosto de deixar os slides self-contained, ou seja, eles vão fazendo toda uma revisão desse assunto mais recente, né? De forma que, se você quiser, só com esses slides, recapitular várias dessas nossas aulas remotas, perfeito, tá? As fórmulas de retorno, as fórmulas de ganho, risco absoluto, risco relativo, né? Isso aqui que foi um exemplo, né, das ações mais arriscadas de setembro a agosto de 2019. Algumas métricas de performance que aprendemos, né, na aula passada, e a partir daqui já o conteúdo novo, tá? A primeira coisa que eu queria é o seguinte: eu ensinei para vocês, a gente partilhou o conhecimento dessas 6 fórmulas aqui. E aí, na mesma hora, eu fui para o Excel calcular, tá? Para o Banco do Brasil, que tem sido a nossa ação cobaia, por assim dizer, né? Muito bem. Aí,
eu cometi um erro, tá? Em uma dessas 6 fórmulas. E fui descobrir ontem, hoje, agora não recordo. Em uma delas eu cometi um pequeno erro de sinal, o valor ficou diferente. Vou já mostrar onde eu errei. Simplesmente eu vi a fórmula, mas na hora lá no Excel eu coloquei diferente, tá? Quando eu fui checar com o meu gabarito, percebi isso. E aí, para não dizer que não teve nenhum bônus point aqui em aulas remotas, lembrando que ele é sempre bônus e não ônus, né? Talvez ganhe, mas ninguém vai ser prejudicado. Caso alguém tenha percebido qual foi o erro que eu cometi na planilha, que eu até partilhei com vocês, errada, tá? Que se pronuncie aí, ligue o seu microfone e diga, Paulo, você errou lá no Excel tal fórmula, tal índice de performance. Fórmula do M2. Boa, garoto. Quem falou? Leonardo, querido, já vou botar aqui, tá? Mais um pontinho para você, querido. Obrigado. Pois é, de nada, querido. Eu que lhe agradeço. Eu vou aqui sair aqui dos slides, tá? Só para mostrar no Excel, para que a gente já corrija essa pequena falha. 1000 perdões. Obviamente que não foi intencional, tá? Qual foi o meu erro no diabo do M2, né? Olha aqui, ó. Eu peguei o índice de Sharpe, multipliquei pelo desvio padrão do Ibovespa, até aí tudo tranquilinho, mas não sei por que motivo, tá? Quando eu mostrei para vocês e calculei junto com vocês, aqui eu coloquei um menos, uma subtração do risk-free, tá? E com isso, claro, o valor ficou diferente, né? Parece que chegou algum colega e o meu computador hoje não está muito bem. Travando mais uma vez. Bom, tá? Então, deixa eu voltar lá para a fórmula. 1000 perdões, então vamos lá. Aqui ficou uma subtração. Ficando uma subtração, foi o que eu passei para vocês. Talento de doer o meu computador. Uma subtração, ele demora um segundo, uma eternidade. Pronto, esse foi o valor que eu apresentei para vocês, tá? Então, era só corrigir, colocar uma soma. Esse é o novo valor. Por favor, corrijam lá na planilha de vocês. Nosso amigo Leonardo percebeu o erro, que eu também vim perceber só depois. Erro devidamente corrigido, desculpas pedidas. Vamos em frente para a aula de hoje. Tá, muito bem. Principalmente se o computador aceitar. Maravilha! O que é que a gente vai ver hoje, Paulo? Muito bem, gente. Como eu havia partilhado com vocês, quando as pessoas optam por um investimento com risco, claro, elas parecem, na sua ampla maioria, e eu ousaria dizer que isso às vezes até independe das características idiosincráticas do investidor, mas parece que a ampla maioria deles olha só para 2 coisas como sendo as mais relevantes. O nível de ganho esperado, a promessa daquele ativo, alguma métrica de ganho esperado, alguma medida de tendência central, tipo a média aritmética ou geométrica, ou ganho acumulado, enfim, e alguma métrica de oscilação, que mensure volatilidade e risco. Muito bem. Mas também há uma literatura mais teórica do que empírica, tá? Uma literatura não muito baseada em experimentos com investidores em laboratórios, que sugere que também não seja desprezível, sob a ótica do investidor, não deveria ser, pelo menos, essa questão do momento de terceira ordem, que é a simetria, e de quarta ordem, que é a curtose. Por quê, Paulo? O primeiro momento de uma distribuição de probabilidade, né, de uma variável aleatória, é a média. Média aritmética, valor esperado. O segundo momento centrado é a variância, cuja raiz, desvio, risco. Ok. O terceiro momento centrado é a simetria. O quarto momento, curtose.
E aí não é o ponto de você chegar e dizer, Paulo, a maioria dos investidores não olha para o terceiro e quarto momento, talvez, porque, cara, poucas pessoas que você conhece, e algumas delas podem ser investidores natos, assim, eles não conhecem estatística suficiente para calcular uma assimetria. Mas não é esse o ponto. Eu nem queria que ela soubesse calcular a assimetria ou a curtose. O que eu queria é que o conceito de assimetria estivesse na cabeça da pessoa. Eu não preciso explicar para minha filha de 6 anos ou para de 5 a fórmula de assimetria para botar na cabecinha dela que o meu braço direito é maior do que o meu braço esquerdo. Suponho que seja verdade, eu nunca medi. Tá? Então, assim, o conceito de assimetria não é uma coisa tão difícil, mesmo que a pessoa não saiba a fórmula. E a mesma coisa de curtose. Você falar que tem caudas pesadas, que isso, cauda do quê? Da distribuição de probabilidade. Aí é o ponto, o investidor não sabe o que é isso. A maioria não sabe mesmo, a maioria da sociedade não sabe estatística. Mas se você disser, cara, cauda pesada, se for da esquerda, significa que a chance de você ter valores extremos, valores negativos extremos, essa chance é alta. Quanto maior a cauda, maior a chance de valores negativos extremos. Ou seja, perdas grandes. Isso o cara entende. Se o cara for investidor, ele entende. Mas como curtose é uma métrica bilateral, mesma coisa da variância lá, e não me interessa ficar preocupado com a cauda da direita pesada. Isso aí significa ganhos extremos. Isso é ótimo, pô. Eu estou preocupado com perdas extremas. Aí vem um conceito de métrica de quarta ordem unilateral, semicurtose. Só vou pegar a cauda da esquerda, que, por sua vez, vai ser o subsídio que a gente vai usar para a gestão de risco, o último assunto da nossa disciplina, lá na segunda quinzena, lá em junho, né? Não sei se primeira ou segunda quinzena, enfim, mas em junho, né? Que é o conceito de Velat Risk. Está bem associado à semicurtose, que é a cauda da esquerda, a cauda das perdas, tá? Paulo, perfeito, entendi, pode não ser tão importante para o investidor, mas não é desprezível. Eu olho, vira e volta, tenho papers com o professor Maurício Benegas, foi uma dissertação de um aluno nosso no mestrado acadêmico há uns 10 anos, que foi o Guilherme Padilha, que eu acho que está na Petrobras, a última vez que eu soube ele estava lá, e a dissertação dele foi publicada no Operational Research, é um jornal internacional de pesquisa operacional muito interessante, e lá, por exemplo, a gente trabalha muito com o conceito de semicurtose, tá? Então, é um conceito que vira e volta a gente usa sim, tá? Mais até do que os outros dois. Mas como eles são clássicos, eu acho que engrandece muito a nossa cultura sabê-los, mesmo que talvez a gente não vá usar sempre, como as métricas de risco, de ganho e de performance, tá? O conceito de assimetria. O conceito de assimetria, ele não é... O conceito de assimetria em si é único, mas fórmulas para calcular assimetria tem mais de uma, tá? Então, tem 1, 2 ou 3 coeficientes de assimetria, tá? A gente vai usar o que é disparado mais amplamente usado em finanças empíricas, tá? Então, vamos lá aqui, acompanha com o meu mouse aqui, ó. Vou calcular a simetria para uma série temporal aqui, ó, que tem aqui a observação Tzinho, né? Para T maiúsculo observações do meu ativo I. Então, ó, parece um pouquinho com variância, né? Com desvio padrão, que é o quê? Para cada dia, vou pegar a observação daquele dia para o meu ativo, menos a média dele, que é estática, só que aqui, como é de terceira ordem, eu vou elevar o cubo. E vou fazer isso para todos os dias até o último dia da minha amostra. Último dia da minha amostra, menos média, fecho esse parênteses, eleva ao cubo. Tá? Vou tirar a média, não é dividido por T menos 1, não, é dividido por T mesmo, tá? Vou tirar a média desses desvios aqui elevados ao cubo, tá? Vou somar cada um do cubo desses desvios, vou tirar a média, e depois vou dividir tudo isso pelo desvio padrão amostral elevado ao cubo, tá? Não precisa usar raiz, nada disso, tá?
Muito simples. Beleza? Média dos desvios ao cubo dividido pelo desvio padrão amostral também ao cubo. Tá? Lembra que essa fórmula está lá no teu tutorial, que essa fórmula está no teu slide, tá? Tu pode anotar no cantinho, que daqui a pouco a gente vai para o Excel com ela. Beleza? Cara, quem sabe fazer a simetria, faz a de Curtose, ó, muito molinho. Por quê, Paulo? Cara, é a mesma coisa. Tal e qual a mesma coisa. Sendo a única diferença que onde aqui for o expoente cubo, seja nos desvios do numerador, seja no denominador, quando eu pego o desvio padrão e elevo ao cubo, eu vou fazer isso agora elevando a quarta potência no numerador e no denominador. Então, vai ser a média dos desvios elevado à quarta potência dividido pelo desvio padrão elevado à quarta potência. Difícil? De jeito nenhum. Precisa decorar? Como eu sempre falei, não precisa. Tá? E aí, deixando claro, né? Que eu não tinha explicado. Vamos lá. A simetria, perceba que os desvios, se eles forem positivos, na hora que eu elevar ao cubo, ele fica positivo. Se ele for negativo, elevado ao cubo, ele fica negativo. Logo, este número aqui pode ser positivo ou negativo, a simetria. Uma simetria positiva significa uma simetria para a direita. Sabe aquela cauda que se estende, se estende, se estende, se estende? Quer tocar no eixo de baixo, na abscissa lá, mas ela se estende. Não quer dizer que ela seja grossa, não, tá? Às vezes, pelo contrário, ela nem é grossa, não. A área embaixo dela é bem fininha. Mas a bichinha não morre nunca, fica lá, parece que se achatou, assim, a curva, tá? E se for, claro, uma simetria negativa, é uma simetria para a esquerda. É uma cauda de perdas que não morre nunca. Com baixa probabilidade embaixo, mas que não morre nunca, né? Você esticando a cauda da esquerda, tá? E uma simetria muito perto de zero significa uma curva aproximadamente simétrica, não é? Ou seja, ela é espelho em torno da medida de tendência central. A curtose, por sua vez, só pode ser um valor positivo, porque os desvios estão todos elevados a uma potência par, então, necessariamente, isso aqui é um número positivo. Se for um número próximo de 3, significa que essa distribuição tem um comportamento próximo de uma normal. E o que a gente vai perceber é que a maioria das distribuições, da maioria dos retornos das ações que conhecemos, no Brasil ou em outros mercados financeiros, são curtoses acima de 3, ou seja, são distribuições leptocúrticas, são distribuições com caudas pesadas, porque quanto maior esse número, significa, o que é que está fazendo esse número ser grande, bem maior do que 3? Esses desvios aqui serem cada vez maiores. Desvios maiores significam valores longe da média, ou seja, valores extremos. Quanto mais eles ocorrerem com maior frequência e com maior distância em relação à média, isso na hora que você eleva a quarta potência, joga a curtose lá para cima. Então, uma curtose acima de 3 significa que você não tem exatamente mais uma curva normal, que é aquela curva em formato de sino que morre bonitinha para ambos os lados. Ela vai ser uma curva com áreas nas extremidades bem gordinhas, com áreas inchadas, maior probabilidade de ganhos e de perdas extremas, e está associada a uma curtose maior do que 3, talvez igual a 5, talvez igual a 17, talvez igual a 40. A gente vai achar todos esses valores tranquilamente, tá? E aí é o que a gente chama de leptocúrticas, tá? Que é o padrão. A maioria das séries de finanças são leptocúrticas, tem caudas pesadas. E a semicurtose é um conceito muito parecido com o de semivariância. É a mesma coisa da curtose, tá? Mesma coisa. Só que com aquele conceito de usar o operador min, de mínimo. Por quê? Eu só quero pontuar elevando a quarta potência quando se tratar de um retorno negativo. Então, eu sempre vou estar olhando para o retorno, o desvio, desculpa. Se esse retorno for menor do que a média, perfeitamente, querido, ele é um desvio negativo.
O mínimo entre um número 0 e um número negativo é o número negativo, portanto, esse desvio, sim, me interessa, porque aqui eu estou pegando a área da cauda da esquerda. E aí eu vou levar esse desvio negativo à quarta potência. E toda vida que for um desvio positivo, o mínimo entre 0 e um número positivo é 0, é o 0 que eu vou levar à quarta potência, o que fica 0, tá? Mais uma vez, nada de tirar a raiz aqui, é a mesma noção, o mesmo conceito de curtose. Ok? Ok, Paulo. São essas as fórmulas que a gente vai testar adicionalmente? Sim, são essas as fórmulas, tá? Mas eu queria ensinar mais um conceito para a gente ir para o Excel, tá? Que é o conceito de outliers. Eles vão funcionar muito bem, tá? Para você ter uma noção. É uma flag a mais, um alerta a mais, um sinal amarelo ou vermelho a mais, para tu saber se tem algum problema com a tua amostra, tá? Lembrando que é um indicativo, não é uma coisa 100% concreta. Como assim, Paulo? É muito comum, tá? A gente recorrer, tá? A um gráfico de box plot, como esse aqui, super simples. O que é isso, Paulo? Esse gráfico aqui de box plot? Olha, nesse gráfico aqui, a gente teria aqui o valor mínimo observado. Aqui é um box plot para cotação, mas pode ser para retorno tranquilamente, tá? O mínimo, o máximo, primeiro quartil, tá? Mediana, terceiro quartil, e aqui, como eu falei, o máximo. Tá, Paulo, o que é que isso aqui tem a ver? Olha, o mínimo a gente já sabe o que é o mínimo e o máximo. O primeiro quartil significa que 25% das observações estão abaixo dele. O segundo quartil, também conhecido como mediana, tá? Significa que metade das observações estão abaixo dela, que está aqui, ó, esse valor aqui. Esse pontinho aqui, no caso, é a média, tá? Bem próximo da mediana, né? Como é de se esperar. O terceiro quartil significa que 75% da série está abaixo dele, 25% acima. A mediana, né? Esqueci de falar, metade acima, metade abaixo. Tá, por que eu preciso dos conceitos de primeiro, segundo quartil, que é a mediana, e terceiro quartil? Porque eles vão ser úteis para a gente calcular os limites aceitáveis inferior e limite superior para efeito de achar um outlier. Um outlier é um resultado extremo, e aí precisa ver se ele é extremo, mas ele está ok, ou se ele é extremo fruto de um erro, tá? Por isso que é uma bandeira a mais. Como é que vai ser, Paulo, esses indicativos? Olha, quando você pegar a tua série de retorno, a gente vai já fazer isso no Excel, tu vai calcular o quartil 1, vai guardar essa informação, e vai calcular o quartil 3. Lembrando, quartil 1, 25% da amostra abaixo, quartil 3, 25% da amostra acima. O Excel faz isso, coisa mais simples do mundo. Tá, qual é o limite inferior, Paulo? Eu vou pegar o quartil 1, menos este multiplicador, que eu vou chamar de K, que multiplica essa amplitude quartílica aqui, Q3 menos Q1. Quartil 3 menos quartil 1. Este K aqui, se você quiser detectar outliers simples, seja valores extremos, mas nem tanto, você usa um K de 1,2, tá? Se você quiser um limite ainda mais inferior, para dizer, rapaz, eu vou pegar lá embaixo, de forma que, se ainda assim tiver um valor abaixo desse limite inferior, aí eu preciso realmente me preocupar. Aí você coloca um K de 1,5, tá? A gente vai trabalhar com esse K de 1,5, então a gente vai calcular o quartil 1 menos 1,5, essa amplitude quartílica, e para descobrir um outlier superior, que não deveria ser rompido, tá? Que significa que teve um resultado muito positivo, um pouquinho estranho, que precisa ser analisado. Então, você vai calcular o Q3 mais 1,5 vezes a amplitude quartílica. Só isso, papai?
Só isso, mãos à obra. Vou perguntar, depois eu volto para cá, porque aí já é a parte de agregação, tá? E vou para o Excel agora, para aquela planilhinha da aula passada. E aí queria ouvir vocês para saber se está tudo bem, se deu para ver os slides e se conseguem enxergar agora a nossa planilhinha de Excel. Opa, nenhum áudio. Aconteceu alguma coisa? Tudo bem, queridos? Tudo ok, professor. Estava só anotando a forma. Não, tranquilo. É porque como eu estava olhando para Excel e não para o Google Meet, e o meu computador está um pouco estranho, fiquei preocupado de ter caído e ter falado esse tempo todo offline aqui. Maravilha, maravilha. Lembrando a quem chegou um pouquinho depois, papai cometeu um erro que Leonardo captou, graças a Deus. Obrigado, Léo, mais uma vez. Eu também percebi depois que no M2 que eu calculei para vocês no Excel, por algum motivo, eu acabei botando menos quando era para botar mais. A fórmula do slide está correta, papai aqui foi que errou, tá? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui mais 3 coluninhas aqui. Vamos chamar aqui de assimetria. Aqui vamos chamar de curtose. E aqui de semicurtose. E vamos aqui aumentar a largura, né? Para a gente poder visualizar melhor esses números. Joia, joia. E vamos zerar tudo aqui por enquanto. Paulo, para a simetria, Paulo, a gente vai precisar criar uma nova coluna, que são os desvios elevados ao cubo. Não é isso? Vamos precisar sim. Opa, aqui um erro na palavra poupança, já vamos corrigir logo. Então, vamos lá. Eu vou criar umas coluninhas para cá, tá? De apoio, né? Pronto. Eu vou criar aqui umas coluninhas de apoio. Começa na linha 4. Joia. 1, 2, 3. Para essa primeira coluninha aqui, eu vou pegar cada observação menos a média e elevar ao cubo. Vou amarrar com o cifrão aqui a média. Vou checar se isso aqui é a média mesmo. É a média mesmo. E vou simplesmente calcular os meus desvios elevados ao cubo. Olha aí. O desvio em relação à média elevado ao cubo. Venho aqui na fórmula de assimetria, igual a média, esses 260 desvios elevado ao cubo. Ok, média, dividido pelo quê, Paulo? Pelo desvio padrão. Cadê o desvio padrão? Vamos procurá-lo. Aqui, desvio padrão elevado ao cubo. Assimetria calculada. Paulo, mais uma vez. Tranquilo, queridos. Não tem mistério nenhum, não. Peguei aqui, criei uma coluna de suporte com todos os desvios em relação à média elevados ao cubo. Tá? E aí, tirei a média desses desvios elevados ao cubo e, obedecendo a fórmula de assimetria que eu mostrei, que é útil em finanças empíricas, dividir por desvio padrão amostral elevado ao cubo. Tá? Aí, como eu não sou bobo, né, vou copiar isso aqui
fórmula de curtose, né? Ah, muito bem. Vamos ver. Só que agora eu vou querer que seja a média da coluna auxiliar do lado, né? E eu vou querer que o desvio padrão seja elevado à quarta potência. O desvio padrão é aqui mesmo, não é? Muito bem. Então, aqui eu já adaptei a fórmula. Média dos novos desvios, que agora a quarta potência eu vou calcular, dividido pelo desvio padrão elevado à quarta. E vou pegar esse conceito que está aqui, ó. Eu vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar aqui. Vamos lá. É a minha coluna B, menos a média, um cifrãozinho para ela não andar, elevado à quarta potência. Vou colocar um esbarrozinho aqui embaixo. Pronto, queridos. Nesta coluna agora AC, o que é que temos, papai? Os desvios elevados à quarta potência. Tirei a média deles, dividi pelo desvio padrão, este sim agora elevado à quarta potência, uma curtose de 3,7273, né? Como eu falei, um pouquinho maior do que 3, tá? Se olharmos a distribuição dela, veremos que ela pode até parecer uma normal, mas não é uma normal, e ela tem caudas um pouco mais pesadinhas do que se esperaria para uma distribuição gaussiana, uma distribuição normal, né? Muito bem. E agora para cá, o que é que a gente vai fazer? Rapaz, aqui a gente tem que usar o comando SI. A gente tem que usar o comando SI porque só vai me interessar os desvios negativos. Tô entendendo. Então, vamos lá. Paulo, a gente já usou uma coisa parecida com isso na semivariância. Já usou. Então, eu vou roubar esse conceito aqui da semivariância e vou copiar para cá. Só que lá na semivariância, o que é que dizia, né? Olha, se a minha primeira observação for menor do que a média, que está aqui amarradinha com o cifrão, eu vou querer este desvio elevado à quarta potência. E se ele não for menor do que a média, compute desvio nulo. Ok, já está feito. E aí eu vou pegar essa fórmulazinha aqui e vou aproveitar e vou copiar para a semicurtose aqui. Não tem por que não copiar. Só que aqui agora eu não quero mais a média das colunas AC, mas eu quero a média da coluna AD. Então, semicurtose, muito parecido com a curtose, só que eu só estou levando à quarta potência os desvios negativos, que é o que está na minha coluna AD. Somente desvios negativos estão entrando elevado à quarta potência. Os desvios positivos estão sendo anulados. Olha, é a mesma coisa da semivariância. Se você tem um desvio padrão de 3, a semivariância tem que ser menor do que 3. 2 ponto alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, sei lá. A semicurtose é a mesma coisa. Não pode ser igual à curtose. Tem que ser menor. Um pouco menor, menos da metade, sei lá. Tá? Então, aqui uma semicurtose de 1,475. Maravilha. Ótimo, ótimo, ótimo. Maravilha. Paulo, podemos até, para ficar mais interessante, né, colocar aqui em cima, né? E aí, na hora que você for para estudar em casa, né, rever, fica mais lógico, né? O comando que eu usei para calcular a simetria está alinhado com ele, né, na mesma coluna. Maravilha. Agora, Paulo, eu queria saber se a gente tem um outlier nessa série. Cara, tranquilo, tranquilo, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular aqui
o mínimo, o limite inferior, o máximo e o limite superior. Aí a gente compara, né? Não parece tão difícil assim. Então, vamos lá. O mínimo. Vale, meu Deus, o mínimo é o mais fácil do mundo, né? Mínimo do Banco do Brasil. Aqui é tudo percentual. Então, vamos colocar aqui. Olha, uma queda de 5,69. E o máximo? O máximo é o máximo, papai. Olha, teve um dia que subiu um pouquinho mais de 6%. Paulo, e qual seria esse limite inferior? Vamos lá, usar a formulazinha. Quartil. Opa! Quando a gente bota quartil, ele quer que a gente indique primeiro a matriz e depois qual é o quartil que você quer. O primeiro, segundo, terceiro? Quartil. Nossa amostra aqui, eu quero o primeiro quartil. Tá? Aqui, como eu vou querer aproveitar essa fórmula mais vezes, eu já vou colocar um cifrão aqui para ele me amarrar, que eu vou estar sempre olhando para essa coluna B. Tá? Então, vamos lá. Quartil 1 menos 1,5 e multiplica. Aí vamos aproveitar aqui essa formulazinha do quartil, jogar aqui dentro do parênteses. É a formulazinha que a gente acabou de ver, não tem mistério nenhum, tá? Vamos lá, Paulo. Quartil 1 menos 1,5 vezes quartil 3 menos quartil 1. Então, é só mudar aqui. Rapaz, o limite inferior, Paulo, aceitável seria uma perda de 4,43%. Mas olha o que a gente observou, tem um mínimo de 5,69. Então, tem um valor, talvez até mais, abaixo do limite inferior. É um outlier, Paulo? É. É um extreme outlier, um outlier extremo, ou é um mild outlier? É um outlier extremo ou moderado, um outlier médio? Rapaz, é um outlier extremo. Mas, Paulo, tem algum erro nessa série? Não, tem não. Tem não. Tá? Essa série está bem ajustada, não há nenhum erro nela. Tá? Então, assim, eu não me preocuparia. Tá? Mas funciona como uma sinalização a mais de que pode ter um erro na série. Paulo, para calcular o limite para baixo, é muito parecido para calcular o limite para cima. Yes! A única diferença, nós vamos agora botar o quartil 3 aqui e vamos botar mais 1,5 vezes a distância interquartílica. Olha o limite superior que ele me previa, 4,49%. Ainda assim, eu tive um valor máximo que supera isso aqui. Então, assim, mesmo a gente colocando limites inferior e superior, tá? Com 1,5, né? O K igual a 1,5, ainda assim temos valores bem distantes desses, digamos assim, desse teto e desse piso que deveriam ser aceitáveis. Então, a gente percebe que sim, há outliers, mas que, no meu caso, não me preocupa, porque, primeiro, é muito comum ter outliers, mesmo em períodos normais, estou nem falando de períodos atípicos, mas, nesse caso aqui, são outliers extremos, porque finanças reflete, digamos assim, a natureza mais arriscada do ser humano mesmo. É isso. Não há erros na minha série, não. Tá? Estou muito tranquilo com relação a isso. Mas é um bom teste para você fazer, pode ser útil para você identificar algum erro residual da tua série. Tá? Eu vou salvar aqui bonitinho para vocês, tá? Porque aí os resultados, tá? Eles estão aqui batendo com o meu gabarito. Eu acho que fiz assim ao vivo e acho que dessa vez eu não errei nada. E já fica para vocês, porque com isso vocês conseguem preencher, tá? Literalmente, queridos.
todas aquelas colunas daquela planilha que eu mandei para vocês. Paulo, que planilha mesmo, hein? Tu já mandou tantas, eu até me confundo. Tá, meu objetivo não era esse, mas o papai esclarece. Eu mandei outra planilha mais atual, que foi ontem. Ela tem as 200 ações, e lá embaixo, se você olhar, vai ter poupança e vai ter Ibovespa, tá? Então, eu acho que eu mandei essa planilha aqui ontem para vocês, ó. Paulo, nela já está cotação bonitinho, retorno calculado bonitinho para nós, nela já tem volume, os dados cadastrais, para eu atualizar esse ano, no trabalho no final da disciplina, vai ser tranquilo, porque como eu tenho aqui os códigos de negociação, é só usar o comando PROC-V, tá? Tenho tudo bonitinho aqui, volume, cotação é importante para você ver se a ordem de grandeza permanece, se tu está puxando a ação correta. Retorno já, papai calculou para ti, para você funcionar como um gabarito, ver se tu está calculando direitinho, né? E aí, no retorno, por que eu mandei essa planilha de novo? Porque lá embaixo, agora, ó, eu botei a série do Ibovespa, tá? Que estava faltando nessa planilha, né? E botei a nossa poupança diarizada. Você pode fazer de outro jeito, tá? Usar Selic ou diarizar a própria poupança de outra forma. Mas para a gente bater os resultados, é importante a gente estar usando os mesmos dados, tá? Daí em diante, você vai ter maturidade para fazer suas adaptações. E o que o papai vai querer de vocês é que vocês saiam preenchendo esses buraquinhos aqui, ó. Média aritmética, tranquilo, mínimo, máximo, acumulado, desvio, sem variância, drawdown, Valet Risk, não precisa. Por quê? Porque a gente ainda não viu, né? Então, aqui, ó, eu não vou excluir, porque tá tão bonitinho aqui, mas posso até botar aqui de vermelho, né? Não precisa, ainda não sabemos calcular. Aqui, vários índices de performance, lembrando que alfa de Jensen está aqui, mas a gente ainda não vai calcular, é objeto de investimentos 2. Assimetria, semicurtose, se tem ou não outlier, os quartis, limite inferior, limite superior. Ufa! Chegamos ao fim, Paulo, de estatística descritiva? Chegamos. Paulo, você acha que é importante a gente aprender mais alguma estatística descritiva para começar a sumarizar? Sinceramente, acho que não. Eu estou muito satisfeito se vocês amadurecerem, e eu tenho plena convicção, assim, não tenho ingenuidade, de que é no tempo de cada um. Tem gente que consegue fazer mais rápido do que eu, enquanto eu estou dando aula, tem gente que vai memorizar ou amadurecer cada uma das fórmulas e entender como é que joga no Excel, mesmo com o gabarito de papai, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, um mês, sem problemas, tá? Mas, quando essas fichas caírem, elas são suficientes. Tá? Mais do que isso aqui, eu acho desnecessário. E menos do que isso aqui, pode ser perigoso. Eu acho que isso aqui está de bom tom. Tá? Essa planilhinha papai já tem preenchida, mas papai não vai dar para vocês, tá? Porque se eu der para vocês, eu tenho a impressão de que, assim, um ou outro colega pode não querer fazer, né? E nessa planilha aqui, para o Banco do Brasil, tá aqui todas as fórmulas, ó. O que você vai ter que fazer? Rapaz, você vai ter que fazer todas elas para aquelas 200 ações. Então, você vai ter que criar uma aba aqui, né? Aqui, por exemplo, uma aba e vai chamar, sei lá, apoio. Aí, cara, você vai calcular aqui para as 200 ações, elas estão em linhas, né? 200 linhas aqui para apoiar a semivariância, 200 linhas para auxiliar no cálculo de uma curtose, e por aí vai, tá? Mas como fazer isso, você já sabe, tá? É óbvio que a gente vai checar os valores, tá? Lá na frente. Mas papai já tem tudo bonitinho aqui, ó. Tudo calculado, tá? Vocês bem podem observar, pode estar pequenininho,
mas é para estar pequenininho mesmo, que é para vocês não verem os números e quererem decorar, né? Bem que são poucos números, né? 200 números vezes... Quantas colunas, meu Deus? Vezes 28, né? Dá 5.600 números. Né? Mas para vocês não quererem decorar, por isso que está aqui pequenininho. Paulo, mas por que você está mostrando isso aqui já tudo pronto? Porque eu quero que vocês cheguem lá, né? Eu entendi. Mas por que o papai está mostrando aqui agora? Porque nós vamos para a última parte da matéria desse primeiro capítulo, digamos assim. Segundo capítulo, né? O primeiro capítulo foi uma aula de sistema financeiro e depois mercado acionário. Massa, Paulo, entendi. Aí a gente entrou nesse segundo capítulo, que é destrinchar a ação, desde a extração da cotação dela na B3, aos ajustes, ao cálculo do retorno, ao cálculo de tantas estatísticas descritivas. E o último capítulo agora é um zilhão de informações, como está aqui nesse slide, sumarizar tanta estatística. Para quê? Para gerar um ranking. Olha o nome desse ranking. É um ranking padronizado e normalizado. Como é que faz isso, pelo amor de Deus, Paulo? Tu vai subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Paulo, não entendi. Papai vai fazer agora. Depois dos rankings, a partir da aula que vem, iremos lidar com estratégia passiva e ativa e vamos começar a misturar as ações para compor carteira. Tá? Muito bem. O que eu vou fazer para qualquer uma das métricas de risco ou de performance é só replicar para as outras métricas de risco ou de performance. Tudo bem? Maravilha. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo aqui. Vou copiar aqui para baixo. Muito bem. Não me interessa fazer ranking de média de ganho acumulado. Tá? Não me interessa. Então, esquece. Paulo, e das métricas de risco? Interessa fazer ranking? Interessa. Nós vamos fazer um ranking de risco agora. E das métricas de performance também? Sim. Só que eu vou apagar alfa de Jensen e Velet Risk, porque a gente não aprendeu ainda. Tá. Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó, eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu tenho aqui, ó, 200 observações de desvio, aqui as mesmas 200. Paulo, o que é que a gente vai fazer agora? Professor. A gente vai... Oi, desculpa. Só me tirar uma dúvida. Pois eu não entendi por que tem que padronizar. Tipo, quando a gente usa o retorno ao invés do preço, a gente não coloca todas elas no mesmo patamar? Boa pergunta, querida. E você puxou o gatilho, assim, que eu ia falar agora. Por que a gente vai, seja lá o que diabo foi isso, padronizar? Porque eu não posso, digamos assim, tirar uma média. Entende que aqui, ó, eu estou na Alpargatas, tá? Primeira linha aqui, né? Eu não posso tirar uma média dos 6 valores de risco. Por quê? O desvio padrão, normalmente, é perto do dobro, da semivariância. O drawdown é muito maior. Aí, 10 vezes mais do que o desvio padrão. O downside risk é pequenininho. O track error volatility é pequeno e o beta de mercado menor ainda. Né? Se bem que o beta de mercado nem é percentual. Se eu colocasse percentual aqui, ele daria 62%, o que não faz nem sentido. Então, como estamos falando de valores que têm ordem de grandeza muito diferente, eu não posso somar esses 6 valores de risco para Alpargatas para conseguir um valor de risco só para Alpargatas para poder comparar com esse único valor de risco para o Banco do Brasil, por exemplo. E eu quero sumarizar. Eu abri tantas contas que agora eu tenho que começar a encaixotar, eu tenho que começar a sumarizar, reduzir. Como é que a gente vai reduzir 6 valores de risco para uma ação e depois para todas? Normalizando ou padronizando, que é o que acontece, por exemplo, com as notas do Enem ou do vestibular. Eu não posso somar a sua nota de matemática com a sua de português. Eu vou padronizar a sua nota de matemática junto com a nota de matemática de todo mundo, depois eu faço isso com a nota de português sua e de todo mundo, aí eu somo suas 2 notas. É isso que a gente vai fazer agora. Vai ficar mais claro agora.
Aqui eu vou pegar ó, o desvio padrão da Alpargatas, certo? Menos a média dos desvios padrão. Deixa eu só terminar aqui que eu tiro as dúvidas, certo? Dividido pelo desvio padrão dos desvios padrão. Espera aí que vai já ficar claro. Paulo, pelo amor de Deus, o que diabo sois isso? Ó, eu não posso somar esse desvio padrão da Alpargatas, aqui ele, ó, com essa semivariância, com esse drawdown, com o downside, não posso. Mas, se eu normalizar todos os valores de desvio padrão, depois normalizar todos de semivariância e assim sucessivamente, depois disso eu vou poder somar. Pode? Pode. Tranquilo? Tranquilo. Lembrando que números padronizados... Vou chegar lá, calma. Lembrando que números padronizados... Calma, tenham calma. Só para não quebrar o raciocínio. Calma, papai vai pedir 5 minutinhos de atenção de vocês e eu repito quantas vezes for necessário. Olha o que eu fiz aqui com esse primeiro. Vou até abrir a fórmula e vou lá para cima. Eu peguei o desvio padrão de Alpargatas, menos a média dos 200 desvio padrão, dividido pelo desvio padrão dos 200 desvio padrão. Isso é o que a gente chama de um valor agora normalizado, padronizado. Eu vou fazer isso, vou só amarrar com o cifrão sempre, tá? Vamos lá. Eu quero sempre a média da coluna em questão, não preciso nem amarrar ela, mas eu quero que seja sempre... Vou pegar esse valor, vou jogar para os... Esse valor do jeito que está aqui, eu posso fazer para semivariância já, para o drawdown, para o downside, para o tracking error, para o beta de mercado. Paulo, que diabo de magia negra é essa? Pelo amor de Deus, vamos lá. Drawdown, o que é que eu fiz aqui, ó? É o drawdown da segunda ação. O drawdown original, menos a média do drawdown, dos drawdowns, 200 drawdowns, dividido pelo desvio padrão amostral dos 200 drawdowns. Só isso, Paulo? Yes! Só isso. E aí, claro, estou fazendo para todos eles. O que é que muda? Esse aqui, do segundo para o, sei lá, 10º aqui. O que muda é que agora eu estou usando como base o drawdown dessa ação, menos a média dos 200 drawdowns, dividido pelo desvio padrão dos 200 drawdowns. Na hora que eu faço isso, os valores passam a ficar comparáveis. São valores que podem ser somados. Somados como assim? Eu vou criar aqui uma coluna agora, chamado risco agregado. Nome bem bonito. E o que diabo é esse risco agregado? A média dos 6 riscos para o Alpargatas. E vou fazer o seguinte. A ação. E isso aqui é o código dela. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Depois que você calcular os desvios, tudo aqui bonitinho aqui em cima, preencher a tua planilha, tu vai criar uma nova planilha aqui embaixo, só para calcular os valores agora devidamente padronizados. Você padroniza sempre por cada métrica, padroniza o desvio padrão, que é o desvio da tua ação, menos a média dos 200 desvios, porque aqui estamos com 200 e vamos ranquear as 200, dividido pelo desvio padrão, os 200 desvios padrão. Na hora que essa fórmula estiver certa, meu filho, pode puxar para todas as métricas de risco ou de performance. Agora, as 6 métricas de risco podem ser somadas. E, claro, por que não, tirar uma média delas. Acabei de tirar a média delas. Opa! Agora sim. E calma. Pronto, pronto. Paulo, o que é isso aí? Aumenta um pouquinho aí para a gente enxergar melhor. Na hora, papai. Vou botar aqui, ó. Vou aumentar aqui
Pronto. Isso aqui é uma métrica de risco agregado. Por quê? Porque está agregando 6 riscos. E eu posso agregar desse jeito? Sim, porque eu estou agregando 6 riscos, cada um devidamente normalizado. Agora eu posso somar desvio com semivariância, porque cada uma foi normalizada individualmente. É que nem no vestibular, eu posso somar a tua nota de matemática com a tua de português, não do jeito que ela vem bruta, mas devidamente normalizada. Aí eu posso somar ou tirar a média, que foi o que eu fiz. E aí, uma coisa bacana que eu posso fazer, que é a noção de ranking, tá? Ranking? Ranking. Como é que nós vamos fazer ranking? Vamos lá. Eu acho que é usando uma função chamada ranking. Ranking risco, por exemplo, né? Isso aqui é igual a... Não é ranking. É ordem. Ordem. Este número em relação a toda a sequência. É isso mesmo. Vou já explicar, calma. Como eu quero que fique amarrado aqui, pronto. Vamos fazer aqui tudinho. Pronto, deu certo? Deu certo. Paulo, de novo. Lá em cima, todos os desvios padrão estavam calculados. Isso aqui, a ação 1, a ação 200. O que é que eu fiz aqui embaixo? Peguei cada uma, subtraí em relação à média dessas 200, essa média é fixa, claro, e o desvio padrão dessas 200. Isso aqui, mesma média e mesmo desvio, porque são as mesmas 200, os mesmos 200 de desvio padrão. Vou pegar essa mesma fórmula e aplicar para a semivariância. Cada uma, agora menos a média das semivariâncias, dividido pelo desvio padrão das semivariâncias. Na hora que eu fizer isso, eu posso tirar a média das 6 métricas de risco devidamente normalizadas. Vai gerar valores aqui, claro. E aí eu faço um ranking, tá? Só que esse ranking tem uma coisa curiosa. Acabei de ver aqui, que tem o ranking 1, a maior. GSHP, meu Deus, que empresa é essa? General Shopping Brasil, nem conheço. Muito bem. Significa o quê? Rapaz, significa que ele é a primeira de 200 no ranking de risco. Mas como era esse risco? Rapaz, quanto maior o desvio padrão, maior o risco. Mas isso não é muito bom não, né, Paulo? Não, isso é péssimo. Então, essa aqui, GHSP, é a mais arriscada de todas elas. Não é com base só no desvio padrão. É com base em 6 métricas de risco. Por que isso? Porque se eu fizesse um ranking só de desvio padrão, eu não precisaria normalizar. Pegaria o maior desvio padrão e diria que aquela é a mais arriscada. Mas a gente viu que cada métrica de risco tem a sua importância. E elas são diferentes entre si. E elas se complementam. Eu gosto de olhar cada uma delas. E aí, se eu for gerar um ranking para cada métrica de risco, aí é informação demais. Eu quero um ranking só de risco. Por isso que eu normalizo os desvios padrão, as semivariâncias, cada uma das 6 métricas de risco. Posso tirar a média dela. Isso aqui é a nota do Enem já, ó, toda sumarizada. E esse ranking aqui é o ranking da maldade, porque quanto maior, quanto melhor tua colocação no ranking, significa que o teu ranking foi maior. Então, por exemplo, na minha carteira, GSHP não entra. Mesmo que no ranking de performance ela ficasse muito bem, que eu ainda nem calculei. IGBR também não entra, que é o quê? IGB eletrônica não entra. Vamos pegar uma bem ranqueada aqui, AZEV. Azevedo e Travassos, não entra. Aqui é Recrusul. Recrusul, não entra. Então, aqui, as top 10, as top 20, quem foi a 20 aqui? B2W, não entra. Não entra. Por quê? Rapaz, porque ela se destacou muito no ranking de risco. Paulo,
revisa um pouco aí. Vou revisar agora, e aí abro para dúvidas, fazendo para performance. Por quê? Porque é a mesma coisa. Mesma coisa? É a mesma coisa. Vamos lá, eu tenho 7 métricas de risco, tá? Vou pegar a mesma fórmula que eu usei para padronizar aqui, ó. Vou usar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Simples assim? Simples assim. Olha aí, sei lá, índice de treino, terceira ação. Que diabo está nessa fórmula padronizada? O índice de treino da terceira ação original, menos a média dos 200 índices de treino, dividido pelo desvio padrão dos 200 índices de treino. Simples assim? Simples assim. Como está com o cifrão corretamente aqui, ó, eu estou sempre pegando as 200 aqui, o que muda de uma ação para outra é sempre o próprio índice de treino, menos uma média que está fixa e um desvio padrão que está fixo, minha fórmula está devidamente correta. Como eu não vou fazer isso para simetria, curtose ou nada mais, vou pegar aqui esse mesmo ranking de performance, mesmo de ranking de risco, para colocar aqui. Tá? Vamos apagar aqui. M2, ok, mas aqui não. Tá. Aqui agora é um ranking de performance. Aqui é a ação. Vamos lá pegar o código dela. E aqui é performance agregada. Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Performance agregada. Vamos lá. Média das performances já normalizadas. Fiz isso para a primeira ação, vou fazer para as outras, 199. E aqui o ranking de performance automaticamente está feito. Aqui as ações eu tenho que puxar. Maravilha. Vou ver se alguém está... Ótimo, ótimo. Só isso? Só isso. Agora, Paulo, do jeito que está aqui, eu não estou conseguindo ver ainda direito. Eu queria ver os dois rankings juntos. Legal. Vou copiar aqui valores. Copiar aqui formatos. E vou lá pegar o ranking lá também. Copiar aqui valores, copiar aqui formatos. Isso aqui é um jeito bem, assim, particular e pessoal de fazer, tá, gente? Cada um faz do seu jeito, né? Assim, usando aí uns macros e tal. Aí eu vou aqui ranquear aqui, ó, por performance, né? Do menor para o maior. Legal. E aqui vou fazer a mesma coisa. Ranking risco do menor para o maior. Legal. Vou abrir aqui um pouquinho para a gente poder ver. E aí, vamos lá. Vamos focar só nas 10 primeiras, tá? Só para questão de visualização aqui. Isso aqui é um ranking da maldade, né? Então, aqui eu vou colocar aqui de vermelho. É coisa boa. Vamos dar uma corzinha diferente aqui. Pronto. Tá? Eu vou apagar aqui para baixo. Não me interessa ficar vendo isso aqui por enquanto. Pronto. Vou dar um zoom aqui maior. Se eu quisesse misturar 10 ações, eu misturaria essas 10 aqui. Tá? Trisul positivo, essa aqui eu não sei que nome é, esse aqui é de energia, Banco Pan-Americano, Qualicorp, acho que isso aqui é Grendene, PetroRio, WEG, não sei qual é também. E vou evitar de qualquer modo essas 10 aqui. Rapaz, podia ser que uma dessas 10 aqui tivesse bem ranqueada aqui. Rapaz, pode acontecer. Não entre as 10, mas poderia estar entre as top 20 de performance.
porque ela tem um risco muito alto, porque aqui levou em consideração só risco, e aqui levou em consideração o ganho dividido por risco, né? Então, ela pode ter um risco muito alto e um ganho muito alto também. Aí ela acaba ficando bem em performance. Mas está ocultando que ela está bem em performance porque ela tem risco alto e ganho alto. Não me interessa. Eu prefiro uma coisa mais serena. Ganho médio, risco baixo. Então, eu não aposto nem a pau numa dessas 10 e vou tentar olhar para essas 10 daqui. E se elas pertencerem ao mesmo setor, aí é aquela história. Eu olho, além do ranking de risco e de performance, aspectos outros, como diversificação setorial, excluir empresas que estão em recuperação judicial, olhar a composição do board, o tempo adequado para saber se tem alguma delas que é, sei lá, muito influenciada por uma decisão monetária e o Copom vai se reunir daqui a uma semana e eu não sei o que é que o Copom vai decidir. Enfim, tem outros aspectos, inclusive pessoais. Rapaz, não, essa aqui é neve, eu tô fora, porque eu não gosto dela, não sei porque não brilha meus olhos. Tá bom, então puxa a próxima. Opa. Então, aposta na TOTS. Tira a neve, aposta na TOTS. Tá aqui, agora você tem 10 de novo. Entende? Então, assim, você pode puxando outras ações do ranking. Você tem 200 aqui no ranking, né? Você pode... Agora, não faz muito sentido é o cara que não sabe nada de estatística, olha assim, diz, rapaz, eu vou apostar em Braskem. Pronto, não vou longe. M. Dias Branco. Ela ficou em 194 no ranking. Nada contra essa empresa cearense, adoro. Conheço pessoas que trabalham lá, já trabalharam, mas no ranking de 200 de performance, ela ficou em 194. Rapaz, chance de apostar nela? Zero. Zero. Eu posso até excluir uma dessas 10 aqui, primeiras, por outra razão. Setorial, seja o que for. Mas aí eu puxo a 11ª, a 12ª e assim vai. Não vou apostar, sei lá, na 59ª, na 194. Jesus, para quê? Para quê? Entende? Bom, isso é o que eu faço normalmente para reduzir de 200 para 20. Né? Eu ainda vou mostrar numa aula de Excel que a gente vai ter daqui a um mês, eu vou voltar para esse ranking e aí vou dizer, gente, ó, vocês estão vendo aqui o ranking? Beleza. Vamos olhar aqui as características do ranking. Essa primeira aqui, e é a mesmo setor da segunda. Então, só pode ficar com uma das duas. Aí eu vou excluindo, eu vou fazendo o ranking andar. Eu vou tirando algumas do ranking, porque não me interessa, porque tem RJ e tal. Aí depois eu vou olhar para o comportamento gráfico, porque eu gosto de uma série padrão. Eu não gosto de série de ganho acumulado muito porra louca. Não gosto. É meu. Você usa o critério que você quiser, inclusive jogar na loteria, se você quiser. E apostar nas empresas que começam com a letra A, porque você gosta da letra A, o problema é seu. Estou dizendo como é que eu faço. Então, muita estatística, depois muitos elementos setoriais, macroeconômicos, políticos, de corporate, até eu ficar com as minhas top 20. Bicho, aquelas top 20, velho, passou num crivo absurdo. Aí eu vou jogar no Solver e vou pedir, Solver, me diz o quanto eu vou colocar em cada uma das 20, visando ser mais feliz, visando uma maior performance, visando minimizar risco, ou vou botar 5% em cada uma das 20. Pode ser também. Aí a gente vai ver como misturar as 20. Mas todas essas aulas foi primeiro para gerar um ranking. Ranking de performance e um ranking de risco que ele serve para eu excluir alguma ação que foi bem de performance, mas à custa de um risco muito alto. Não me interessa também. Tá? É isso, queridos. Tranquilo? Dá para replicar? Dá para fazer assistindo essa aula depois, de novo, mais umas 8 vezes, junto com a turma? Porque é isso que vocês vão fazer no trabalhinho no final da disciplina, em junho, tá? Temos muito tempo até lá, inclusive presencial. Se Deus quiser, em maio estaremos juntos. Né? Por isso que é bom essas aulas gravadas, porque se fosse presencial eu não iria repetir. Estando gravada, está à sua disposição sempre, né?
Beleza? Conseguem fazer os rankings próprios? Tentar, né? Boa, é por aí, é por aí. Mas não tem muita dificuldade não, líder, acredite. É óbvio que eu não estou imaginando que você está com o seu ranking pronto, não tem como, porque eu faço, de certa forma, rápido no Excel, né? Enfim, é porque está gravado, então você pode assistir no seu tempo depois. Mas se você for ver, a essência é simples. Quando a ficha cair na sua cabeça, a ficha vai cair no seu tempo, você vai perceber, cara, o que o Paulo faz é uma coisa lógica, simples. Muitos riscos, muitas performances, risco é ruim, performance é bom. Ele não quer deixar nenhuma performance de fora, tem que sumarizar isso para um ranking só. Ele quer um cara que seja bom em matemática, português, estudos sociais, em tudo, como é no caso do vestibular. Mas ele não quer deixar de fora nenhuma das matérias. Tem que normalizar cada matéria para depois tirar a média, para ver o cara que é bom em tudo. Porque ele quer um cara completo na carteira dele. E aí, modesta parte, as carteiras de papai normalmente performam muito bem. Tem mês ruim? Tem. Tem mês ruim Tem mês ruim até pro mago das finanças, seja ele quem for. Mas a gente ganha muito mais do que perde. Porque você está controlando por um rol de estatísticas, cara. Absurdo, absurdo. Não tem nada parecido com isso, acredite. É óbvio, existem outras coisas a serem feitas ainda para frente. A gente ainda vai mexer com a otimização. Mas no que se refere a entrar na entranha do ativo, usando estatística básica, eu sinceramente aposto uma caixa de cerveja no barzinho com vocês. Estou doido para tomar essa caixa de cerveja, mas desconheço que tem algo a mais a ser feito. A gente pode, usando um pouco mais de estatística avançada, tipo, cara, vamos fazer aí um estudo avançado das distribuições de probabilidade? Pode ser. Pode ser. Mas foge muito da alçada, assim. Quando eu fiz isso uma vez, eu precisei da ajuda de coautor. Coautor, doutor em matemática, sei lá, porque é muito complicado, que é cópula de distribuições. Rudimir, eu estou ansioso por ela também, hein? Sinal, primeiro, que a gente superou isso tudo e vai estar se encontrando presencialmente, né? O que já é ótimo, né? Mas, assim, em termos de estatística descritiva, eu realmente desconheço algo a mais do que isso para você poder destrinchar os ativos e gerar um ranking completo, digamos assim, né? E o que a gente vai ver a partir de segunda-feira é aprender a misturar esse ranking, tá? Olhando para o conteúdo da prova, né? Que deve acontecer em condições normais, final de maio, tá? Final de maio, mesmo que a gente ainda tenha aí o que eu acho que vai acontecer, né? Como eu já antecipei, 15 dias ainda aí de aulas remotas nessa modalidade, aulas que já estão todas prontas, não se preocupem, aulas que eu já dei usando slides, são tranquilas, prevendo que quando a gente retornar, a gente vai precisar aí de umas 2 aulas de revisão, até para nessa semana de revisão, os colegas terem tempo de repor conteúdo, assistindo às aulas gravadas, e ter tempo de tirar dúvida presencial com o papai. E aí a gente retoma a matéria de onde parou, após umas 2 aulas de revisão, uma semana de revisão, e ainda assim, tranquilo, para no final de maio estarmos fazendo a nossa prova. Na sequência, a gente vai ter aula de gestão de risco, que não é uma matéria que cai em prova, nem daria para cobrar em prova, é bem arranhado, estatisticamente. E aí, papai vai dar uns 15 dias para as equipes se reunirem, e no final de junho, em condições normais, vocês apresentam o trabalho de equipe, normalmente muito tranquilo, e as aulas gravadas vão ser fundamentais para vocês. Fundamentais. Eu até sugiro que as últimas aulas, perto da prova, vocês gravem também. Vão ser em sala de aula, se Deus quiser, vocês gravem, porque vocês vão precisar relembrar do conteúdo que vai ser dado no final de maio, ali, perto da prova, para poder fazer o trabalho em equipe. E aí, como é aula presencial e ninguém grava, quem perdeu já era, né? Não tem reposição, não tem como ver de novo. Maravilha, queridos?
Muito bem. Joia. Eu vou, então, parando por aqui a gravação, tá? Interromper a gravação.